Olá, bruxas e bruxos. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou falar de assuntos diversos aí relacionados à bruxaria, né, a esse tema. E eu vou começar falando sobre algo que as pessoas meio que ignoram. Tanto as pessoas que são iniciantes, até as pessoas que já estão aí no caminho, já têm uma certa experiência, que é técnicas e, enfim, ferramentas que a gente tem que a gente não olha muito, né? E mediunidade também, né? Tem essa ideia de que mediunidade ela só pode ser trabalhada num local, num terreiro, num templo, enfim. E sim, não tem nenhum problema da gente começar a trabalhar a nossa mediunidade nesses locais, né? É só que assim, a gente precisa ter certos entendimentos de que sozinhos, em casa, com as técnicas corretas, a gente pode aprender muita coisa. E quando eu falo de mediunidade de uma maneira geral, não só incorporação, porque as pessoas ficam muito engessadas e atrelam mediunidade como incorporação, né? Superestimam. Né? Tudo tem a sua importância, existem vários tipos de mediunidade, todas com a sua importância e com a sua atuação de trabalho e com a sua necessidade também. Né? Vai depender de cada indivíduo, porque cada um de nós somos um universo em particular. Né? Pois bem, quando eu falo de mediunidade, eu falo de clareaudiência, clarividência, né, que são as visões, a audiência é o ouvir a voz dos nossos guias, dos nossos mentores, a intuição, a sensibilidade aguçada, e tudo isso são dons, habilidades psíquicas e mediúnicas que são comuns, tá? São coisas que são tão comuns como você andar, respirar, caminhar. E por que eu digo isso? Porque se tem uma ideia de que se é muito, muito, muito especial, porque apresenta algum dom desses, né? Alguma habilidade psíquica e mediúnica dessas. E não, você não é um ser humano especial, você é um ser humano diferente. E você nasceu com certas habilidades, né? Isso aí tem vários motivos, né? E só que tem pessoas que já nascem com esses dons bem aguçados, né? E a gente sabe que quando somos crianças, por conta da gente ter mais essa sensibilidade, a gente tem uma pureza, a gente não tem aí os condicionamentos da sociedade, nem certos medos, e nós somos mais livres. Então, com certeza, eu tenho certeza que todas as pessoas aí quando eram crianças, né, hoje em dia que estão aí no meio da magia, da bruxaria, enfim, com a espiritualidade mais ostensiva, tinham alguns dons desses quando era criança. Isso é a maioria das crianças. Só que com o tempo isso vai se perdendo. Com o tempo, esses dons eles vão sendo sufocados, né? Por conta da modernidade, por conta de crenças, né? Aí vem a questão religiosa, a questão familiar. Então são muitos fatores que nos afastam dessa sensibilidade, que é uma coisa normal, é uma coisa natural. Por quê? Se a gente for pegar aí povos antigos, a gente vai perceber que antigamente esses dons eles eram contemplados e eram celebrados, né? Então, quando tinha alguém com uma habilidade assim, quando tinha uma pessoa que tinha um dom que poderia ajudar ali outras pessoas, esse dom de abrir os véus, de ter uma sensibilidade mais aguçada, de às vezes ser um oráculo vivo, né, de ouvir, né, a voz dos espíritos, a voz da natureza, a voz dos ventos, da terra, das águas, enfim. Isso era natural e isso era contemplado. Hoje em dia não, hoje é sufocado, né? Tudo é coisa do diabo, tudo é negativo, né? Você tem que seguir um padrãozinho, você tem que seguir uma linha ali de normalidade aceitável para todo mundo. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente sabe que tem que aprender a lidar com esses dons. E a gente consegue trabalhar e equilibrar esses dons e manifestar, certo? Então eu vejo assim muitas pessoas que ficam se comparando. Por exemplo, eu consigo, fulano consegue ouvir a sua pomba gira, consegue ouvir ali o seu Exu, consegue sentir ali a gnose mais intensamente e eu não consigo. E fica de braços cruzados e não faz nada para melhorar. Óbvio que os nossos guardiões, aí as nossas entidades, eles nos ajudam nesse sentido, né? Em sentido de aguçar aí essa mediunidade, melhorar esse canal de comunicação,
né? Então, ao invés de olhar para o lado e fazer comparações, olhe para si, né? E busque técnicas, busque maneiras de aguçar essa intuição, né? Esses dons aí psíquicos e mediúnicos, para melhorar a comunicação, para, enfim, melhorar as suas magias e os entendimentos. E isso pode ser trabalhado sim. É como você vai na academia trabalhar o seu corpo, né, para criar músculos, enfim. Como você trabalha a sua mente, alimentando a sua mente lendo livros, sempre ali absorvendo novos conhecimentos para deixar a mente arejada e consumindo coisas saudáveis, a gente também pode é, melhorar esses dons, trabalhar para que eles possam vir à tona, para que eles possam ficar mais aguçados, certo? E como é que a gente trabalha isso? Bom, existem algumas técnicas, mas as duas técnicas mais comuns, mais simples e muito eficazes são técnicas aí de conhecimento muito antigo entre os povos antigos. Basicamente, assim, principalmente entre os orientais, na Índia também, que é a meditação e as técnicas de respiração consciente, tá? Em toda vertente de ocultismo, toda escola que você for, que tem algo mais ritualístico, tem essas práticas, seja de alguma maneira. Por quê? Porque isso trabalha a mente. Isso nos deixa em contato com o nosso eu superior. Eu superior, anjo da guarda, sagrado anjo guardião, enfim, não importa o nome. Aquela parte da nossa mente, né? É o nosso eu superior, aquele que não tem amarras, não tem as convenções aí da sociedade. É nesse local onde a nossa espiritualidade fala com a gente de maneira mais clara e é onde os nossos dons vão ser mais aguçados. Então, existem essas duas técnicas básicas, assim, que não são básicas, mas elas são super importantes para que a gente fique alinhado ali com os nossos propósitos e a gente tenha sucesso nas nossas comunicações. E é muito ignorado, né? As pessoas querem começar na magia, já quer sair acendendo vela e fazendo ritual, e tudo bem, tudo isso faz parte. Mas a gente precisa aprender que tem que agregar certas coisas, né? Coisas que não podem ser ignoradas, que ajudam e muito. Aí você vai me dizer, mas eu não consigo meditar. Eu não consigo, porque acha que para meditar precisa de todo um local especial, precisa de ali um local climatizado e todo um ambiente trabalhado, né? E acaba criando ali desculpas para não encarar aí essa meditação. Acho que é bobagem, acho que é besteira. E até para as pessoas que têm aí uma mediunidade aflorada, que já conseguem uma boa comunicação, a meditação é importante. A respiração consciente também é importante, né? Até nos processos, vou falar mais para frente disso. Mas falando para quem não tem costume, não tem esse hábito, é um hábito que a gente precisa considerar, sabe? Porque até comprovado cientificamente, né? Ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas têm muita ansiedade, têm muitas fobias e é tudo muito corrido e a correria traz muito estresse. Essas técnicas ajudam também no nosso dia a dia, né? Para a gente se acalmar, para a gente aprender a passar por situações difíceis aí no trabalho, na família, todas as problemáticas, as correrias de uma maneira mais serena, de uma maneira mais equilibrada. E isso se reflete muito na espiritualidade, né? Tanto que são técnicas aí aliadas à espiritualidade há milhares de anos, essas técnicas. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Mas antigamente não tinha muita meditação, certo? Mas o que existia antigamente? O contato mais íntimo com a natureza, né? As coisas não tinham todas essas distrações que a gente tem hoje, como celular, computador, televisão, a correria do dia a dia, né? Existiam outros desafios, né? Então toda época ela teve ali os seus desafios. Nenhuma época foi assim com um mar de rosas, nunca foi. Toda época teve os seus desafios. Mas existia, por exemplo, o contato mais íntimo com a natureza, né, mais fácil, mais normalizado. Então, as reflexões, né, tanto no tempo dos filósofos, né, as contemplações, as meditações que trazem ali insights e conhecimentos valiosos, né, do entendimento aí do ser humano, enfim, da vida de uma maneira geral, porque existia, né, essa coisa de contemplação e era mais fácil aquietar essa mente, né? Então,
a meditação ela é super importante para quem quer desenvolver um trabalho na magia, na bruxaria, um trabalho espiritual mais centrado, mais harmonioso, e para quem quer aguçar os seus dons. Tem pessoas que realmente elas têm travas, elas têm alguns medos, né, enfim, de vivenciar, experienciar essa mediunidade de maneira mais ostensiva. E claro, não vou romantizar, não é fácil, por exemplo, você já nascer, por exemplo, com uma mediunidade bem ostensiva, bem desenvolvida, né? Causa medo, causa desconforto físico, né? Porque geralmente ali na primeira infância, e quando a gente começa a se deparar com esse termo mediunidade, né? Pode ser muito desafiador. Por quê? Porque não se sabe controlar logo de cara. É algo que a gente precisa aprender. Então, as técnicas de meditação, de respiração consciente, elas tanto servem para quem quer aguçar esses dons mediúnicos, né? Aí desnudar aí os véus, abrir os véus, como para quem já tem uma mediunidade ostensiva. Vai ajudar a equilibrar, vai ajudar a controlar. E são técnicas tão simples, mas muito, muito valiosas e muito importantes, certo? Aí, como é que eu medito? Né? Se tem uma ideia errada de que meditar é você não pensar em nada, que é totalmente errada, porque não tem como a gente não pensar em nada, não tem como parar o nosso cérebro e ele ficar totalmente zero pensamentos. Isso é uma ilusão. Então, por isso que muitas pessoas até tentam meditar e desistem. Eu não consigo, porque eu não consigo ficar quieto, eu não consigo parar os meus pensamentos. Só que é justamente ao contrário. A técnica de meditação correta, assim, que a gente aprende e a mais eficiente é você observar a sua mente. Observar a sua mente como realmente um espectador. Então, quando você para ali uns minutinhos, e a gente consegue, sim, a gente fica inventando desculpas, né, inventando pretextos para não meditar, não tirar esse tempinho. Só que a gente passa aí meia hora, 1 hora, 2 horas mexendo no celular, vendo besteira, né? Ou fazendo coisas que não são tão importantes. Então, por que não tirar meia horinha do dia ali? Não precisa ser todos os dias, mas 3 vezes por semana para fazer essas práticas de meditação e de respiração consciente para trazer esses benefícios. Quando a gente quer, a gente consegue. É o sacrifício, é o pagar para ver que a gente precisa fazer, né? Se a gente quer aí, enfim, se alinhar com os nossos objetivos e ter essa expansão de consciência. Então, meditar nada mais é do que você observar os seus pensamentos. Eu não consigo meditar. Consegue. Consegue por quê? Vou explicar mais ou menos, né, uma maneira eficiente de você meditar e o que é realmente a meditação. Existem vários tipos de meditação, existem várias técnicas, mas basicamente meditar é você deixar a sua mente devagar. Ou seja, deixar todo tipo de pensamento vir à tona. Então, quando você senta ou deita, enfim, como você vai fazer a meditação, também você tem que experimentar. O que importa é que ela seja eficaz para você. Por exemplo, eu medito muito deitada, comigo funciona, e mais sentada também, né? Então, você pode escolher acender uma vela, acender um incenso, colocar uma música relaxante, né? Tem pessoas que preferem meditar no silêncio total. Vai da maneira que você consegue, né, sucesso. Então, é experimentar várias formas. Mas, basicamente, é você aquietar a sua mente, sentar no local tranquilo, né, sem influências externas de preferência, se bem que quando você consegue meditar, você já tem um domínio, você consegue meditar em meio a barulhos, em meio a perturbações, enfim. Mas é para quem já tem esse conhecimento um pouco mais avançado. Mas quando a gente começa a meditar, primeiramente você vai observar os seus pensamentos. Então vai vir todo tipo de pensamentos. Sentou, respirou. A respiração consciente é você inspirar com calma, segurar um pouco o ar dentro dos pulmões e soltar devagar, né? Essa é a respiração consciente. E observar essa respiração, que por si só já acalma muito a mente. E a partir daí os pensamentos vão começar a vir. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que resolver, o que eu fiz ontem, o que eu falei no trabalho, o que eu tenho que resolver em casa, todo tipo de pensamento. E você tem que se acostumar, você tem que criar uma observação, como se você estivesse como espectadora da sua mente. Então, você vai deixar vir todos esses pensamentos. Tem a analogia de que quando a gente senta para meditar, a nossa mente é como uma carroça desgovernada.
Por quê? Porque vão vir todos os tipos de pensamentos sem sentido, pensamentos confusos. O pensamento vai para um lado, vai para o outro, e você pensa uma coisa de trabalho, já está pensando numa coisa de casa, já está pensando em escola, já está pensando em lavar uma roupa. Enfim, todos os tipos de pensamento. Porque é assim a nossa mente no dia a dia, a nossa mente não para. Né? Então, quando você senta e você respira, você tem que entender que isso vai acontecer, essa carroça desgovernada. E a meditação serve para quê? Para você controlar essa carroça. Então, num primeiro momento, você vai vir todos os tipos de pensamento. Então, é importante não desistir e entender, sim, que você está fazendo a coisa certa. Né? É importante começar. E depois que esses pensamentos vêm, você simplesmente observa e deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai chegar uma hora que eles vão começar a acessar. Então, essa carroça desgovernada aí da mente, ela vai começar a andar de maneira mais equilibrada, né? Com controle. Aí a nossa mente vai começar a entrar no estado alterado de consciência, no estado mais calmo. Eu esqueci o nome das ondas, né, cerebrais, que é esse estado. Mas é num estado em que a mente já está mais calma devido à respiração consciente, né? Continuando respirando conscientemente e deixando esses pensamentos irem. Né? Então, eles vão indo embora e você fica só observando. É uma técnica que a gente precisa aprender, o observar a mente. Serve muito nas nossas gnoses. E depois disso, claro, você precisa, num primeiro momento, aprender a controlar a sua mente e aprender a acalmar a mente, né? E ser um observador da sua mente. Mas, quando pegar uma certa prática, você vai colocar uma função para essa meditação. Mas no primeiro momento é você procurar se alinhar com essa sua mente superior, cada vez mais, e começam a vir pensamentos mais edificadores. É como se você conseguisse ouvir a sua voz interior, e é nessa voz interior que os nossos guardiões falam com a gente, que o nosso sagrado fala com a gente. Aí vem um insight, aí vem uma sugestão, aí vem uma nova maneira de realizar, por exemplo, algo que você já faz. Então, é onde vem as respostas, os insights, os conselhos. É nessa hora, tá? Ah, mas eu nunca meditei e eu tenho a minha mediunidade super evoluída e super trabalhada. Eu consigo no dia a dia ouvir meus guardiões e eu tenho visões, mas nem todo mundo é assim, né? Esse é um caso, são casos raros em que isso acontece. E que não são pessoas especiais, certo? Sempre coloco isso, sempre enfatizo isso, né? Porque muitas pessoas usam aí seus dons mediúnicos para o ego, né? A vaidade, para se sentir especiais ou melhores do que os outros. Não são, né? Mediunidade mediunidade aflorada não é sinônimo de dignidade, de que a pessoa seja uma boa pessoa ou superior às outras. Ela apenas tem um dom psíquico aí mediúnico mais aflorado. Né? Então, quando aprender essas técnicas de meditação, a acalmar essa mente, né, você vai começar aí a perceber que os seus dons, a sua sensibilidade vai começar a ficar mais aguçada. E claro, isso não é do dia para a noite, precisa de disciplina e de constância. Então, não vai ser meditando 2 vezes por semana, a cada 6 meses que você vai aflorar aí os seus dons, que você vai melhorar a sua comunicação. Precisa de foco, precisa de constância. Então, por exemplo, eu vou tirar 3 dias por semana para eu fazer aqui uma técnica de respiração e meditação. O seu sagrado já vai começar a se alinhar com isso. Então, as energias que lhe rodeiam já vão saber, não, essa pessoa, né, tá procurando melhorar aí a mente dela, procurando melhorar os canais. Então, as energias já começam a se alinhar e naquele momento que você faz a sua meditação, as energias já se aproximam mais, porque sabe que naquele momento você está aberto para essa comunicação. Né? E com a constância e com a disciplina, isso vai ficar cada vez mais comum. Então, você vai estar trabalhando a sua mediunidade, a sua clareaudiência, a sua clarividência, a sua intuição, certo? A sua sensibilidade, né? E as suas visões, enfim. E ela vai começar a ficar mais comum. Então, no dia a dia, no meio das suas práticas, essa comunicação vai ficar cada vez mais constante. Por quê? Porque você está trabalhando a sua mediunidade. É que nem um músculo que você trabalha para ele crescer. A mediunidade também pode ser trabalhada dessa maneira.
né? Com o exercício de respiração e com a meditação, certo? E com isso, você vai ganhando aí essa autonomia, né? Estou falando mais para as pessoas que praticam solitariamente, certo? E para as pessoas que frequentam terreiro, a gente sabe que tem técnicas, né? Tem feituras, tem banhos, tem um aparato de ferramentas para melhorar essa comunicação. Mas a gente sempre pode melhorar aí com a meditação. A meditação ela é importante, não importa se você está no estágio mais avançado de espiritualidade, se você já tem muita experiência, a meditação ela ajuda em muitos sentidos, certo? A ouvir melhor, né, o outro lado, a acalmar a mente, a manter o controle da sua mente nos processos. Por exemplo, a gente sabe que os processos com determinadas forças, determinadas energias, é muito intenso. A gente sabe que causa um certo desconforto físico. Por exemplo, se você vai entrar em contato, vai começar uma gnose, um trabalho com um daimon, e esse daimon tem uma expressão mais densa, mais ostensiva e mexe muito com o seu mental e desconforto físico. Se você sabe uma técnica de meditação, se você está acostumado, você passa por esse processo de maneira muito mais fácil. Por quê? Porque você já sabe ali controlar a sua mente, você já vai observar a sua mente, você já vai identificar o que é seu, o que não é, o que é uma resposta, o que é um insight, né? O que é um chamado daquela energia, e você vai conseguir passar aí sem muito sofrimento e sem muita resistência por esse processo. Então, por isso que a meditação ela é importante, sim, tanto para os iniciantes como para quem está mais avançado. Respiração consciente e o controle da mente, né, que é a meditação. Técnicas energéticas também são muito bem-vindas, né? Você conhecer a sua energia, você conhecer os seus centros energéticos. Eu sou reikiana, né? E o reiki é uma técnica muito boa, tá? Para a gente conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa energia, primeiro fisicamente, né? Traz muitos benefícios para a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, né? Cada centro nosso ele está ligado a uma glândula do nosso corpo que exerce aí uma função específica. E cada chakra, né, que são os nossos centros energéticos, né, são 7 principais, né, que são 7 maiores aí. Eles exercem uma função, eles têm uma energia específica e eles nos ajudam a entender aí a nossa energia. Então, essas técnicas energéticas, estou falando especificamente do Reiki, porque eu sou reikiana, né? Então é algo que eu posso falar com propriedade. Ajuda muito no autoconhecimento também, né? Cada ponto nosso tem uma energia específica. Ele vai atuar no nosso ou mental ou no nosso físico. Dando uma explicação assim, bem rápida, nós temos 7 chakras, né? Que ficam alinhados aí no nosso corpo. Então, são os 3 chakras de baixo, tem os 3 chakras de cima e tem o nosso chakra do coração, né? Nosso chakra cardíaco, que é considerado o mais importante, porque ele liga os de cima com os de baixo. Os nossos 3 chakras de baixo, que é o nosso chakra, o sexual, o umbilical e o plexo solar, eles nos conectam com a terra, né? Então, eles vão trabalhar mais essas energias telúricas, coisas ligadas à terra, o nosso racional, o nosso equilíbrio, a nossa sexualidade, né? Então, energias voltadas para a terra. E os 3 chakras para cima, que é o nosso chakra, o laríngeo, o chakra do terceiro olho e o chakra coronário, são chakras ligados à espiritualidade, às energias mais sutis. Então, são chakras mais ligados, sim, à mediunidade, à clarividência, à audiência, aos nossos dons psíquicos aí, né? E o chakra do coração, nosso chakra cardíaco, ele faz esse equilíbrio entre as energias mais do alto e as energias mais telúricas. Então, não é que é o mais importante, mas é um chakra super importante, porque ele alinha todos os chakras, né? Então, é o equilíbrio, né? É os pés na terra e a cabeça nos céus, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Por isso que é importante aprender o Reiki, aprender uma técnica energética aí, aprender a conhecer profundamente os chakras, para que a gente, primeiramente, o nosso equilíbrio físico, né? O Reiki ele ajuda muito em algumas doenças, dores crônicas, né? É uma terapia aí que
complementa os tratamentos físicos e também nos ajuda a entender a nossa energia, né? Os nossos corpos astrais, né? Que nos ajudam a entender aí melhor a mediunidade. Né? Então, cada chakra ele vai vibrar de uma maneira, vai nos ajudar aí no nosso autoconhecimento. Então, você consegue identificar, por exemplo, uma energia invasiva, se você conhece a técnica de Reiki. Uma energia que não é sua, que está ali invadindo seu campo energético, você consegue identificar, tá? Ah, mas eu consigo isso e eu nunca fiz Reiki na minha vida, sim. Pois é, eu tô falando para as pessoas que não dominam muito essas técnicas ou não têm essa sensibilidade mais aguçada, né? Que a gente pode sim trabalhar e pode melhorar essas técnicas. E, bom, tudo isso serve nas nossas gnoses para ajudar no nosso autoconhecimento. Enfim, são técnicas que ajudam no nosso autoconhecimento, ajuda a gente a identificar aí essas energias externas, o que é nosso, o que não é nosso, a saber diferenciar o que é uma energia do seu Exu, ou da sua Pombagira, ou de um Daimon, de uma divindade. Então, as energias que nos rodeiam, né, a gente consegue entender melhor. Então, a meditação aliada com um exercício de respiração consciente, com alguma técnica aí de energética, para a gente saber conhecer o nosso corpo, os nossos corpos energéticos, a gente consegue melhorar aí as nossas ritualísticas, o nosso autocontrole, até a nossa convivência em sociedade, né? Diante das demandas aí da vida. Tipo, diante dos problemas, você consegue manter um controle, você consegue direcionar melhor uma energia, você consegue, no contato com a natureza, você consegue aproveitar melhor. Por exemplo, você meditar na beira da praia é muito bom, você meditar num jardim bonito, ali tendo contato direto com a terra, né? Então, é muito bom, né? Não que a gente só possa meditar assim, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente tem as nossas demandas, as nossas limitações. Então, essas técnicas no meio da natureza, né, nos ajudam aí. Por exemplo, no começo, se você tem muita dificuldade e você puder ir na natureza, se você puder criar todo um ambiente, acender uma vela, acender um incenso, colocar ali algum símbolo que te remeta aí à meditação, né, a essa paz, e uma música relaxante para acalmar essa mente, criar todo o clima, é interessante, certo? E mesmo que você não tenha isso, não é desculpa para não começar. É importante começar, tá? Por quê? Para a gente ouvir melhor os nossos guardiões. Porque tem pessoas, né? Muitas pessoas que até têm aí uma comunicação com seu guardião, né? Com seu sagrado. Uma comunicação mais ostensiva. Só que muitas vezes duvida, acha que tá ficando louca, né? Tanto que isso é verdade, porque muitas pessoas, né, antigamente e até hoje em dia, que tinham esses dons mais aguçados, era confundido com loucura, né? E porque eram dons, né, em algumas pessoas muito ostensivos, né, que as pessoas não entendiam, achavam que a pessoa estava ficando louca, ou achavam que estava endemoniada, né? Então, são processos mediúnicos, os processos mediúnicos, eles são realmente dolorosos às vezes, desafiadores, né? Porque a gente não compreende, a gente não conhece. E essa prática da meditação, da respiração consciente, ajuda a gente a equilibrar, a entender, as respostas começarem a vir e a gente confiar cada vez mais nos nossos guardiões, né? Então serve também para as pessoas que já têm aí um caminho na espiritualidade. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente recebe uma orientação e não acredita, ou fica na dúvida, será que foi eu? Será que foi a minha entidade? Né? A meditação ajuda a sanar essas dúvidas, a quebrar essas barreiras também. Né? Então, é mais uma ferramenta para ajudar aí na nossa bruxaria, na nossa magia, na nossa confiança junto aos nossos guardiões. Porque a gente precisa confiar 100% neles, né? Afinal de contas, um guardião, né? Eu gosto de chamá-los de guardião, um Exu e uma Pombagira, eles jamais vão nos orientar de uma maneira para nos prejudicar. Jamais. A gente precisa ter consciência disso. Eles já viveram, eles já sabem das coisas, então eles estão sempre vendo além, eles sabem quando chega para dar um conselho, uma orientação, eles já sabem que aquilo ali é para o nosso bem,
né? Para que a gente possa ter a nossa vida alinhada aí com os nossos propósitos. E confiar nesses conselhos e ouvir com clareza é essencial. Então, através de um sonho, né? Tem pessoas que têm aí o poder onírico, né? Que é as visões, as respostas através dos sonhos. Tem esse dom muito bem aguçado, através de uma visão, da voz, né? A voz que fala na sua cabeça, ou que às vezes externamente, né? Você consegue ouvir. Então, tudo isso ajuda a gente a ficar mais alinhado com os nossos propósitos. Porque se a gente não tem 100% de confiança no nosso sagrado, fica muito difícil, muito difícil. Porque eles querem que a gente tenha essa confiança para que eles possam atuar de maneira mais livre na nossa vida. Então, é um trabalho em conjunto. Eles nos ajudam, nos orientando, e quando a gente segue aquela orientação, essa comunicação fica mais estreita ainda, né? Esse auxílio fica mais estreito. Como eu já falei anteriormente, o sagrado ele não serve como muleta, ele serve como ferramenta para que a gente cresça, expanda a nossa consciência, para absorver os conhecimentos, fazer o trabalho de autoconhecimento, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E meditar, aprender essas técnicas, respirar conscientemente, ajudam também essa comunicação e ajuda ao nosso sagrado a ficar mais próximo da gente, a gente ficar alinhado com a nossa vida que a gente tanto deseja. Então, é algo que a gente não pode ignorar. Então, se você não tem esses dons muito bem aguçados, ou acha que não tem uma sensibilidade, não olhe para os lados, não faça comparações, não se ache menor porque de repente você não consegue ouvir a voz com clareza, você não consegue ter sonhos proféticos. Não se compare. Procure trabalhar a mediunidade, certo? Seja em algum local, se for o caso, e seja solitariamente com essas técnicas que a gente pode fazer em qualquer local, pode fazer em casa, pode criar ali uma rotina, né? Espiritualidade gosta de rotina, certo? De constância e de comprometimento para que eles possam atuar na nossa vida, né? Afinal de contas, se eu tenho uma egrégora pessoal, né? Se eu tenho ali os meus altares, a minha devoção e eu trabalho com espiritualidade, eu quero melhorar a minha vida e eu tenho ali uma espiritualidade já presente na minha vida e eu não confio nos meus guardiões, do que serve? Não serve de nada, né? Então, muitas vezes ficar se lamentando, ai, porque eu não consigo, ai, porque o fulano me vê e eu não consigo ver nada, isso não resolve nada. O que resolve é você buscar uma maneira de trabalhar essa mediunidade, de você trabalhar e melhorar os seus dons, né? E mãos à obra para que fique alinhado ali com seus propósitos e para que você aí supere os desafios, faça um trabalho de autoconhecimento assim bem profundo, né, a fim de resolver aí as problemáticas, os traumas, enfim, autoconhecimento. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse assunto.